Bom dia, você que me assiste. Deus te abençoe nesta manhã no nome de Jesus e abençoe todo o seu dia no nome de Jesus. O título da nossa meditação hoje, já terminamos a primeira epístola, de Pedro, e na primeira epístola ele então nos motivou muito, nos incentivou muito nos seus 5 capítulos com bons conselhos para nós, para que procedêssemos de forma cristã. Então, lemos os 5 capítulos de Pedro, de primeira epístola de Pedro, e estamos felizes com o que aprendemos ali. Agora, na segunda epístola de Pedro, nós começamos no capítulo 1, lendo o versículo 2, 3, 8 e 9. Leamos, então, a palavra de Deus que diz no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, o título da nossa mensagem é: tenho visão ou continuo cego? A cegueira nos traz esquecimento, E eu quero lembrar bem de que eu tinha um problema de visão. Quando eu olhava para os faróis, dirigindo à noite principalmente, eu via grandes globos, enormes globos, como se fossem rodas gigantes, nos faróis mais distantes. Então eu consultei ao meu médico e ele disse então que eu estava com fraqueza de visão à distância, que eu estava enxergando razoavelmente perto, mas que à distância eu estava semi-cego. E fiz a cirurgia e, graças a Deus, hoje eu uso somente para ler, porque a minha opção foi para enxergar bem longe, então eu uso óculos para ler, quando aproxima as letras e são pequenas. Pedro fala exatamente disso aí. O apóstolo, primeiro, ele nos deseja a graça e a paz de Deus em abundância nas nossas vidas, e o apóstolo Judas, apóstolo Paulo, também falou dessa graça que nos deveria ser multiplicada, dessa paz que deveria nos ser multiplicada. Inclusive, Nabucodonosor, na sua profunda experiência com Deus, diz, que a paz devia ser multiplicada. Então, os portadores da paz sempre traz paz para as pessoas. E Pedro nos traz no seu cumprimento, no primeiro capítulo, de que essa paz devia nos ser multiplicada, e a graça de Deus multiplicada para que isso produzisse em nós conhecimento de nosso Jesus Cristo. Mas Pedro vai além, dizendo que este conhecimento, que esta paz produzida pela fé, dariam muitos outros frutos, e que estes frutos devem, ele cita 8, que devem permanecer em nós, para que nós possamos ter uma ideia clara de que estamos enxergando, que temos visão e que não continuamos cegos. Nós lemos que aquele que continua cego até se esquece que Deus perdoou os seus antigos pecados. Então, os antigos pecados estão nele em evidência. Mas o cristão, para refletir a virtude de Deus nele, precisa caminhar na comunhão com Deus, caminhar sendo, apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele diz: tendo uma vida divina na terra, andando de modo digno de Deus nesta terra. Então você será portador de Deus. Pedro fala sobre isso,
Paulo fala sobre isso, e nós devemos carregar esses frutos, porque esses frutos, esses oito frutos que Pedro diz, né, e eu vou citá-los, diz que nós então, carregando esses frutos, temos evidência em nós de que não somos mais carnais, não somos mais terrenos, né? O pecado já não pode mais nos dominar ou nos levar a praticá-lo, porque agora nós caminhamos aqui com uma vida digna de Deus, como se Deus estivesse e está realmente em nós. E Pedro fala sobre isso, esta fé que eu alcancei, Pedro dizendo, e que nós, os apóstolos, alcançamos por ver a virtude e glória de Jesus, foi passada também a vocês, né? E, como nós dissemos, a nossa vida já não é mais carnal e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu não entendo por que muitos pastores rejeitam pregar que você tem que ter uma vida de Cristo na terra, que você tem que ser um pequeno Cristo na terra, que você tem como igreja que adentrar a divindade de Deus e viver como a quarta pessoa, né, da divindade de Deus aqui na terra. Você primeiro foi chamado por Deus na presciência de Deus, você foi alcançado por Jesus Cristo, né, aceitou o sacrifício dele, foi salvo por ele, agora vive na orientação do Espírito Santo de Deus e atua como a igreja do Senhor aqui na terra. Por isso Jesus falou: Pai, eles não são do mundo, você não é mais mundano, você agora é cristão, você é um pequeno Cristo aqui na terra e você precisa ter esta consciência. Eu preciso ter esta consciência de que a minha vida aqui agora não representa a mim mesmo, mas representa Cristo. O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu. No dia que eu encontrei com esse Jesus, ele passou a viver em mim e a vida que agora a tenho em Cristo Jesus. Então, Pedro cita 8 frutos que nos deixará mais parecidos com a natureza divina. O primeiro fruto é a fé. Ele diz que essa fé produz bondade. Aquele que tem fé, ele é bom, ele caminha na bondade. E que a bondade, ela traz conhecimento. Você vai conhecendo Deus. E esses 3 frutos, fé, bondade e conhecimento, faz criar em você o domínio próprio. O pecado já não mais tem domínio sobre você. O diabo pode te convidar para fazer algo e você pode dizer tranquilamente: não vou fazer porque eu sou cristão. Eu não vivo mais esta vida pecaminosa. Eu tenho Cristo em mim. Eu ando com Cristo em mim. Agora é como se ele estivesse dentro do meu corpo e está, e nos meus passos quem caminha é ele. Então as minhas decisões eu já não tomo mais para pecar, porque a minha decisão é de santificar a minha vida para cada dia for mais parecido, me tornar mais parecido com o meu Cristo Jesus. Então, esta decisão te traz, né, das 3, fé, bondade, né, e conhecimento, te traz o domínio próprio. Você pode escolher e, tendo essa escolha, você deve perseverar, te traz perseverança. Você vai perseverar conhecendo ao Senhor na palavra de Deus e buscando fazer tudo que agrada a Deus. Com isso vem a piedade, você perseverando nisso, vem a piedade, a harmonia ou amizade entre irmãos, e você passa com esses 7 frutos, exercitar o 8º fruto, que é o amor. Então tudo que você faz por amor a Jesus, por amor a Deus, e você sabe que o amor cobre multidões de pecados, que o amor, ele não se ufama, o amor, ele não se ensoberbece, ele faz porque ama a Deus, porque sente que Deus é que está em nós, Deus está habitando em nós e fez um tabernáculo conosco, com o Espírito Santo de Deus nos orientando. Então hoje nós não somos mais perdidos como o mundo, os nossos pecados foram perdoados e hoje nós temos Jesus. Mas Pedro diz, se nós não estamos firmes nessas coisas, né? Se nós não temos esse fruto, nós não fomos fortificados em Cristo, né? E temos aguardamos isso, né? Temos isso de Deus em nós, não permanecemos com esse fruto. Pedro diz
que então a nossa visão é fraca ou que somos cegos. E tem muita gente sem visão por aí. A visão deles são outras coisas, né? Outros prazeres, outras conquistas, mas não quer caminhar como um pequeno Cristo nessa terra, amando e pregando e vivendo a palavra de Deus. Então nós devemos fazer um autoexame e ver se esses frutos estão em nós. E se não está, nós continuamos cego. Nós fingimos ver, mas não vemos. E Deus não quer que você só veja longe, Ele quer que você também veja perto. E esse perto é internamente, é bem dentro de você, para você saber claramente que Deus habita em você, que o Espírito Santo de Deus habita em você e que a vida que você vive agrada a Deus, glorifica a Jesus e enaltece o Espírito Santo de Deus. Um grande abraço meu, que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando ao Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família.